9 sinais claros que você verá quando é chamado ou escolhido por Deus. Os 2 últimos são preocupantes. Sinal número 1. Uma fome insaciável por justiça. Um dos sinais mais evidentes de que Deus o chamou é o desejo inextinguível pelas coisas de Deus. Quando Deus o chama, seu principal objetivo será renovar seu espírito, resultando em um zelo e fome intensos pelas coisas de Deus. Isso se manifestará como um desejo ardente de ler a Bíblia, ouvir sermões e interagir com outros crentes. Esse não é apenas um interesse passageiro, é uma paixão profunda que você não pode ignorar. Sinal número 2. Você se sente facilmente convicto. Outro sinal óbvio quando Deus o chama é que você sempre se sentirá convicto quando fizer algo errado. Esse sentimento de convicção ocorre porque, ao chamar você, Deus separa você da natureza do pecado. Cada vez que você comete um ato pecaminoso, sua consciência ganhará vida, e você sentirá imediatamente um arrependimento. Essa convicção é uma indicação positiva de que o Espírito de Deus está ativamente purgando você, ajudando-o a se tornar uma pessoa íntegra. Sinal número 3. Você perderá amigos. Quando Deus o chama, não se surpreenda se seus amigos começarem a se afastar. Pode ser que as pessoas com quem você costumava conviver simplesmente não pareçam mais entendê-lo. Elas podem se distanciar ou cortar completamente os laços, e isso pode ser muito difícil, especialmente se você as conhece há anos. No entanto, quando Deus o chama, sua perspectiva mudará, e suas prioridades se alterarão. Isso pode resultar na remoção de certas amizades, pois Deus não deseja que ninguém seja um obstáculo para seu chamado. Sinal número 4. Provações e tentações. Um sinal evidente de que Deus o chamou é que você enfrentará uma quantidade incrível de tentações. Algumas pessoas erroneamente assumem que as tentações simplesmente desaparecem quando Deus as chama, mas isso é um equívoco. Na verdade, suas provações e tentações podem aumentar significativamente. O motivo pelo qual o diabo intensificará isso é para sobrecarregá-lo e desencorajá-lo. Lembre-se de que, se Deus o chama, você enfrentará algumas das tentações mais intensas, mas não tenha medo. Este é o período em que sua fé e fidelidade serão testadas. Sinal número 5. Você será preenchido com autoridade. Quando Deus o chama, Ele concederá a você muito poder, acompanhado por um alto nível de autoridade. Essa autoridade não significa que você comandará as pessoas ou fará exigências, é uma autoridade diferente, baseada em humildade e graça. Você pode se pegar fazendo coisas que normalmente não faria, como acordar de repente com vontade de pregar ou orar por alguém. O Espírito Santo começará a movê-lo, assim como moveu os apóstolos. Você não terá controle sobre si mesmo, poderá sentir uma autoridade sobrenatural. Sinal número 6. Perseguição. O chamado de Deus vem com glória, mas também atrai adversidade. Ao se tornar um representante de Deus, você está se comprometendo com uma vida de perseguição. Será criticado e julgado, até mesmo por aqueles que o conhecem. Cristãos também podem persegui-lo, especialmente se Deus estiver usando você de maneiras que eles não percebem. A perseguição é uma parte inevitável, mas lembre-se de que não está fazendo isso pelos outros, está seguindo um chamado maior do que você mesmo. Sinal número 7. Sonhos e visões divinas. Deus pode se comunicar com você por meio de sonhos e visões para indicar que Ele o chamou. Por exemplo, você pode sonhar que está pregando para uma grande multidão ou liderando um grupo em louvor e adoração. Isso sugere que Deus está chamando você para o serviço. Também é possível ter sonhos regulares de homens de Deus pregando para você, indicando que o Espírito de Deus está ministrando a você. Os sonhos de visitas angelicais ou realizar milagres nos sonhos são indícios de que Deus o escolheu. Sinal número 8. Ódio pela injustiça. Quando Deus o chama, você desenvolverá um ódio pela injustiça e pela falta de retidão. Sentirá uma forte convicção de se opor ao mal, muitas vezes sendo chamado para advogar em nome daqueles que não podem fazer isso por si próprios. Isso envolverá defender os sem voz ou falar contra pessoas opressoras. Você será impulsionado por um desejo de proteger e defender aqueles que não podem lutar por si próprios, mesmo que isso envolva correr riscos. Sinal número 9. Consciência constante de Deus. Uma das principais maneiras de saber que Deus o chamou é tornar-se muito consciente de Deus.
Você terá uma sensação constante da presença de Deus em tudo o que faz. Estará sempre pensando na opinião de Deus sobre as coisas. Isso significa que você não fará mais as coisas independentemente, como costumava fazer. Estará constantemente ciente da presença de Deus em sua vida, buscando alinhar seus pensamentos e ações com a vontade dele. Você se preocupará menos com seus próprios desejos e mais em servir o bem maior e fazer o que é correto aos olhos de Deus. Sinal número 10. Busca por santidade. Quando Deus o chama, você sentirá um desejo profundo por santidade. Isso significa que você será conduzido a viver uma vida de retidão e pureza, buscando constantemente se afastar do pecado. A santidade se tornará uma prioridade em sua jornada espiritual, refletindo o caráter de Deus em suas ações e escolhas diárias. Sinal número 11. Compaixão pelos perdidos. O chamado de Deus frequentemente despertará em você um coração compassivo pelos perdidos. Você se sentirá motivado a compartilhar o amor de Deus com aqueles que ainda não conhecem a salvação. Esse amor compassivo o impulsionará a ser um instrumento de transformação na vida daqueles que estão afastados de Deus. Sinal número 12. Crescimento constante. O chamado de Deus é um convite para crescer espiritualmente. Você experimentará um contínuo desejo de aprender, crescer e aprofundar sua compreensão da palavra de Deus. Este sinal reflete um compromisso constante com o desenvolvimento espiritual e o aprimoramento da relação com Deus. Sinal número 13. Desapego material. Ao ser chamado por Deus, você começará a perceber uma mudança em suas prioridades em relação aos bens materiais. O desapego material não significa necessariamente viver na pobreza, mas sim não permitir que os bens materiais controlem sua vida. Você buscará usar seus recursos para servir a Deus e aos outros, em vez de ser escravo das posses materiais. Sinal número 14. Desejo de servir. Quando Deus o chama, um desejo ardente de servir se acende em seu coração. Você se sentirá compelido a usar seus dons e talentos para beneficiar os outros, dedicando-se ao serviço e à construção do reino de Deus. Esse sinal é uma manifestação do amor prático em ação. Sinal número 15. Resiliência em tempos de adversidade. O chamado de Deus não isenta você de enfrentar desafios, mas lhe proporciona a resiliência necessária para superá-los. Em tempos difíceis, você encontrará força na fé, confiando que Deus está no controle e que cada desafio é uma oportunidade para crescimento espiritual. Lembre-se, cada jornada espiritual é única, e Deus se comunica conosco de maneiras variadas. Se você reconheceu alguns destes sinais em sua vida, considere-os como confirmações do chamado de Deus para você. Apreciamos sua participação nesta comunidade e esperamos continuar compartilhando inspiração e apoio mútuo. Obrigado por estar conosco nesta jornada espiritual. Assistam esse vídeo que irá aparecer na tela ou 20 sonhos que indicam que Deus te chamou ou tenho certeza que irão gostar. Se vocês curtiram essas histórias incríveis sobre sinais que podem ser que Deus escolheu você, não se esqueçam de deixar um like. E se já sentiu algum sinal parecido ou quiserem compartilhar suas experiências, escrevam nos comentários abaixo. E não percam os próximos vídeos. Inscrevam-se no canal para continuar recebendo essas histórias e reflexões especiais. Um abraço carinhoso a todos.